Você já sentiu que está sempre lutando? Lutando por um lugar, por reconhecimento, por uma bênção que parece que nunca chega? Se sim, a história de hoje é para você. Vamos falar sobre um homem cuja vida inteira foi uma luta, desde o primeiro momento. Vamos falar de Jacó. A história dele começa antes mesmo de ele nascer. A Bíblia conta em Gênesis que ainda no ventre de sua mãe, Rebeca, Jacó já lutava com seu irmão gêmeo, Esaú. E no momento do parto, algo extraordinário aconteceu. Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. É como se ele estivesse dizendo desde o início: eu não vou ficar para trás, eu vou chegar na frente. Esse nome, Jacó, significa aquele que segura o calcanhar, ou, por extensão, enganador, suplantador. E esse nome, essa identidade, o acompanhou por muito, muito tempo. Jacó cresceu à sombra de seu irmão. Esaú era o primogênito, o favorito do pai, Isaque. Era forte, caçador, o herdeiro por direito da bênção patriarcal. Jacó, por outro lado, era mais quieto, caseiro. Mas dentro dele ardia um fogo, uma inquietação constante. Ele olhava para Esaú e desejava o que ele tinha: o direito de primogenitura, a promessa, a bênção principal. Ele queria tanto o que era do outro que não conseguia enxergar que Deus já tinha um plano único e especial para a vida dele. Essa vontade de vencer a qualquer custo o levou a tomar sua primeira grande decisão questionável. Um dia, Esaú voltou da caça, exausto e faminto. Jacó, esperto, estava cozinhando um prato de lentilhas. O cheiro era irresistível. Esaú implorou: me dê um pouco desse cozido vermelho. Estou morrendo de fome. E Jacó, vendo a oportunidade, respondeu: claro, mas primeiro, venda-me o seu direito de primogenitura. Para Esaú, naquele momento, a fome falou mais alto. Ele trocou uma herança eterna por um prato de comida. Jacó conseguiu o que queria, mas de uma forma que já mostrava as rachaduras em seu caráter. Anos mais tarde, a situação se tornou ainda mais séria. Isaque, já velho e cego, decidiu que era hora de passar a bênção para Esaú. Ele pediu ao filho que caçasse e preparasse uma refeição saborosa. Mas Rebeca, a mãe, que sempre favoreceu Jacó, ouviu tudo. Ela elaborou um plano para que Jacó enganasse o próprio pai. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú. Cobriu seus braços e pescoço com pele de cabrito para imitar a pele peluda do irmão e preparou a comida. Imagina a cena. Jacó entra no quarto do pai, o coração batendo forte. Isaque, desconfiado, pergunta: quem é você, meu filho? A voz era de Jacó, mas o cheiro era de Esaú. O toque era de Esaú. Isaque pergunta diretamente: és tu mesmo, meu filho Esaú? E ali, tremendo, Jacó mente: sou eu. Isaque o abençoa, derramando sobre ele as promessas que pertenciam ao primogênito. Jacó conseguiu a bênção, mas o preço foi altíssimo. Quando Esaú descobriu, seu coração se encheu de ódio e ele jurou matar o irmão. A bênção veio embrulhada em engano e o resultado foi a fuga. Jacó teve que deixar tudo para trás: sua casa, sua família, sua terra. Ele fugiu, sozinho, carregando o peso da sua mentira. No meio dessa fuga, exausto, com medo e completamente só, Jacó deitou para dormir no meio do deserto, usando uma pedra como travesseiro. E foi ali, no ponto mais baixo de sua vida, no meio do nada, que Deus o encontrou. Em um sonho, Jacó viu uma escada imensa que ligava a terra ao céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela. E no topo da escada, o próprio Deus falou com ele. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. Jacó acordou daquele sonho transformado. Ele não estava mais sozinho. O medo deu lugar ao temor. Ele percebeu que aquele lugar desolado era na verdade sagrado. Ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Ali, o fugitivo encontrou um refúgio, o enganador encontrou a graça. Jacó continuou sua jornada até a terra de seus parentes, onde encontrou seu tio, Labão.
E lá, o homem que enganou provou do próprio veneno. Ele se apaixonou perdidamente por Raquel, a filha mais nova de Labão, e concordou em trabalhar 7 anos por ela. Mas na noite do casamento, Labão o enganou e lhe deu Lia, a filha mais velha. Jacó foi forçado a trabalhar mais 7 anos por Raquel, a mulher que ele amava. Durante 20 anos, Labão mudou seu salário 10 vezes, tentando explorá-lo. Jacó aprendeu na pele uma lição dura. Tudo o que plantamos, nós colhemos. O engano que ele praticou com seu pai e irmão voltou para ele multiplicado. Mas mesmo em meio a essas dificuldades, Deus estava com Jacó, abençoando-o e prosperando-o. Finalmente, depois de 20 anos, Deus disse a Jacó que era hora de voltar para casa. Mas como voltar? Como encarar o irmão que ele enganou, o irmão que jurou matá-lo? O medo era paralisante. O passado o assombrava. Na noite anterior ao reencontro com Esaú, Jacó enviou sua família e tudo o que tinha para o outro lado do rio Jaboque, e ele ficou sozinho. De novo. Mas desta vez, algo foi diferente. Ele não estava fugindo. Ele estava se preparando para enfrentar seu maior medo. E naquela noite, na escuridão, um homem misterioso apareceu e começou a lutar com ele. Eles lutaram a noite inteira, até o raiar do dia. Aquela não era uma luta comum. Era uma batalha física, sim, mas também era uma batalha espiritual. Era Jacó lutando contra seu passado, contra sua identidade de enganador, contra seus medos. E sem saber, ele estava lutando com o próprio Deus. No meio da luta, o homem tocou na coxa de Jacó e a deslocou. Jacó ficou ferido, mancado para o resto da vida. Mas mesmo ferido, exausto, ele não soltou. Ele se agarrou ao homem e disse com toda a força que lhe restava: "Não te deixarei ir se não me abençoares." Ele não queria mais roubar uma bênção. Ele não queria mais pegar o que era do outro. Agora, ele queria a bênção que vinha diretamente da fonte. E Deus, vendo sua persistência e sua entrega, respondeu. Ele perguntou: "Qual é o teu nome?" Jacó teve que confessar: "Meu nome é Jacó. Eu sou o enganador." E Deus disse: "O teu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste." Naquele momento tudo mudou. O enganador foi transformado em príncipe de Deus. A luta o deixou com uma marca física, uma fraqueza, mas também o libertou. Ele saiu daquela noite mancando, sim, mas pela primeira vez, ele estava andando em sua verdadeira identidade, abençoado e transformado por Deus. No dia seguinte, quando encontrou Esaú, Jacó não encontrou um inimigo, mas um irmão. Ele esperava rejeição, mas recebeu um abraço. Ele esperava vingança, mas encontrou perdão. Porque quando Deus muda o nosso coração, Ele tem o poder de mudar o final da nossa história. A história de Jacó é a nossa história. Quantas vezes tentamos vencer com nossas próprias forças, usando nossos próprios truques, tentando pegar atalhos? Quantas vezes acabamos fugindo, sozinhos, com medo das consequências de nossas escolhas? A vida de Jacó nos ensina que a verdadeira bênção não vem de tomar o lugar de outra pessoa, mas de encontrar o nosso lugar em Deus. Ele nos mostra que Deus não rejeita quem cai, quem erra, quem mente. Pelo contrário, Ele transforma quem se rende. As feridas que Jacó carregou pelo resto da vida não eram um sinal de derrota, mas uma marca de graça. Uma lembrança constante de que ele lutou com Deus e foi transformado. A maior vitória de Jacó não foi conseguir a primogenitura ou a bênção do pai. A maior vitória foi ser derrotado por Deus para então ser refeito por ele. Porque Deus não muda apenas circunstâncias. Ele muda nomes, Ele muda corações e Ele muda destinos. Obrigado por assistir e mergulhar nessa história tão poderosa com a gente. Se você se conectou com a jornada de Jacó, deixe seu like, compartilhe este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que transformam. Até a próxima!